Hoje a gente vai falar sobre um tema o qual eu venho lidando e senti já muita trava, que é o perfeccionismo. Não sei se você também já sentiu um sentimento de que por mais que você seja muito bom em algo, parece que você nunca é bom o suficiente, que você se critica, você não tem piedade de si mesmo, porque você não acerta uma coisa de primeira, ou pior, você acaba procrastinando muito as tarefas, porque você sempre busca a perfeição. Se você respondeu que sim a essas três perguntas, é porque provavelmente você está deixando o perfeccionismo te travar na tua vida. E eu, como uma boa perfeccionista, hoje vim trazer esse conteúdo aqui não só como uma forma de fixar na minha cabeça, mas também compartilhar com vocês o que eu tenho feito para lidar com isso e não me deixar mais me auto-sabotar. E eu quero trazer para vocês aqui da onde que surgiu a ideia desse vídeo. Eu marquei uma conversa com a minha gestora de projeto da empresa que eu atuo, onde ela todos os meses faz essa conversa com os nossos colaboradores para entender, né, da pessoa, como que ela está, como é que está a execução das tarefas, das demandas, o que que tem para melhorar, tanto da empresa quanto de si mesma. E desde que eu marquei essa conversa com ela, eu fiquei matutando: "Caramba, o que será que eu fiz de errado?". E quando a gente foi de fato para essa reunião, ela me trouxe um feedback muito positivo e eu fiquei: "Caramba, eu estou me cobrando muito". Porque ela até trouxe um comentário que me fez eu ter cair essa ficha, que ela falou: "Cara, você não tem noção do quanto você é importante dentro da empresa". E eu estava exatamente com esses sentimentos, não estava me sentindo tão importante. E ela trazer essa percepção foi muito importante para mim e o qual deu a ideia desse vídeo aqui. Então, primeiramente, eu quero contextualizar o que que é o perfeccionismo, né. Ele nada mais é do que um traço de personalidade nosso. A gente não nasce com o perfeccionismo, a gente desenvolve durante a nossa vida, com as experiências, com as pessoas que vão passando pela nossa vida. E o perfeccionismo, ele tá muito mais ligado não a uma qualidade pessoal sua, mas uma tentativa de evitar dor emocional, de não ser aceita. E uma das questões que a gente desenvolve esse perfeccionismo é durante a nossa infância. A gente tem muita exigência, né, tanto da sociedade, da escola, quanto dos nossos pais, e aí a gente acaba tendo essa autocobrança, né, ou às vezes a gente tem umas responsabilidades muito grande durante a nossa infância, nossa adolescência, e isso também faz com que a gente assuma muitas responsabilidades, e na vida adulta a gente acabe se cobrando muito e parece que nunca nada é bom o suficiente, né. Então, de muita exigência na infância, de pais também muito exigentes, muito controladores, onde eles só te dão afeto, carinho, amor, quando você tem um bom desempenho, né, ao do contrário disso você não ganha, então você sabe que você tem que ser um modelo perfeito de criança para você receber alguma coisa dos seus pais, então também esse é um ponto. O medo da rejeição, que nenhum ser humano desde nascença não gosta desse sentimento da rejeição, de se sentir rejeitado, ou também experiências que você passou na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na vida adulta, a qual você sentiu essa rejeição, essa humilhação, seja numa apresentação de escola ou em casa mesmo, ou em público, onde você se sente humilhado, rejeitado e você obviamente não quer passar novamente por essa situação. E com certeza as redes sociais, esse ambiente de alta performance doentia, né, que a gente vem vivendo cada vez mais, que o seu valor se baseia só naquilo que você faz, naquilo que você entrega, e isso acaba gerando, né, essa autocobrança nossa. E a consequência primordial de tudo isso é, de fato, essa autocrítica. A gente não tem dó de bater em nós mesmos, né, a gente tem essa autocobrança muito alta, que faz com que a gente não se sinta boa o suficiente, por mais que a gente tenha conhecimento, tenha experiência naquela área. A segunda consequência, que eu já falei no começo do vídeo, é a procrastinação. Então acaba que a gente sempre busca um cenário perfeito, a gente quer fazer tudo perfeito, ter, por exemplo, a gravação do conteúdo mesmo. Eu estava há meses adiando a minha volta à gravação dos conteúdos aqui no YouTube, porque eu falava que eu não tinha um cenário bom. Por mais que eu tinha todos os materiais, né, todos os instrumentos aqui para eu gravar, um celular bom, tinha o tripé, tinha o microfone, eu comprei tudo já com uma desculpa de: "Não, eu preciso ter todos os aparelhos perfeitos para começar a gravar". E aí eu comprei tudo e quando eu fui gravar eu falei: "Cara, eu não tenho cenário". E aí minha casa não tinha um bom cenário, e eu me travei, fiquei alguns meses nisso, e eu pensei: "Não, eu não vou mais deixar o perfeccionismo me travar", e
cá estou eu gravando no quintal da minha casa, que particularmente eu gostei muito mais, é até um diferencial, é algo que traz a minha essência, né, porque eu moro na fazenda, então traz um pouquinho mais de mim. E então tu vê, a gente fica criando esses monstros na nossa cabeça, né, parece que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade, no fim, é só um bicho com uma cabeça e é muito fácil de resolver, só que a gente fica criando isso na nossa cabeça. A terceira consequência, obviamente, que tudo isso acaba gerando uma ansiedade, um estresse e exaustão, porque a gente fica, querendo ou não, sempre em estado de alerta. Quando, por exemplo, eu recebi um chamado da empresa, eu ficava: "Caramba, o que que eu fiz de errado?". Já fica aquele estado de alerta, aquela ansiedade. E também essa ansiedade é gerada não só nessa situação que eu mencionei, mas também no fato de você saber que você, por exemplo, eu deveria estar gravando, né, que eu poderia estar gravando, que eu tinha conteúdo para gravar, que isso poderia estar me levando em outro patamar, só que eu não estava fazendo. Então a sensação de você ter o que oferecer para o mundo e saber que teria benefícios se você estivesse fazendo, mas você se trava, né, pela procrastinação, isso também gera esse estresse, essa ansiedade, esse incômodo. E com certeza isso também afeta diretamente na nossa autoestima, porque você saber ter esse sentimento de que parece que você não é capaz de executar aquilo que você gostaria, né, acaba diminuindo a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, né. A gente também tem esse medo de errar, essa busca sempre pela aprovação das outras pessoas e, consequentemente, isso acaba afetando tanto a nossa vida profissional, das oportunidades que a gente deixa de ter, quanto também a nossa vida pessoal, afeta os nossos relacionamentos. A gente acaba sendo tão exigente com a gente mesmo que a gente exige que os outros tenham o mesmo nível de perfeccionismo que nós. E isso é humanamente impossível, porque a gente é humano. Então, como que a gente melhora de tudo isso, diante do que eu falei? Como uma boa perfeccionista, eu posso garantir para vocês que a gente não deixa de sentir tudo isso que a gente sente. Não é como se eu fosse apresentar uma solução mágica aqui para você e você conseguisse tirar o perfeccionismo de você com a sua mão. Isso não existe. A gente não consegue controlar o que a gente sente, o que a gente pensa, mas a gente consegue controlar o que a gente faz a partir disso. Então a gente consegue controlar o nosso comportamento e aí começa a grande mudança. Então eu vou trazer aqui alguns passos que eu tenho feito para que você também consiga executar e consiga melhorar. O primeiro deles é a autocompaixão. A gente precisa falar com nós mesmos, assim como a gente falaria com um amigo nosso que está precisando de ajuda. Porque é muito fácil a gente vir e se cobrar, se xingar quando a gente faz alguma coisa errada ou quando não sai como a gente gostaria. Mas a gente não falaria a mesma coisa para um amigo. A gente repensa muito bem, a gente tenta falar com mais leveza, com mais empatia, com mais amor, e isso acaba faltando para nós mesmos. A gente consegue ser assim para as outras pessoas e não consegue ser assim para a gente mesmo. Então precisa ter essa autocompaixão maior. E aí já cai no segundo passo, que é o que me faz eu ter essa percepção que eu preciso ter mais autocompaixão. Porque às vezes a gente está ali tão focado, tão nessa autocobrança ali que já faz parte da gente, está intrínseco na gente. E é difícil perceber que a gente está se autocobrando, né? Porque parece que a gente só está querendo entregar um bom trabalho. E na maioria das vezes só que com um grau de perfeccionismo muito alto. Então, o que faz eu ter essa percepção que eu tô me cobrando muito é ter uma rede de apoio que me puxa, me dá um chacoalhão e a fala: "Acorda, você tá se travando por conta do perfeccionismo". E hoje a minha principal rede de apoio para isso é a minha psicóloga. Então, todas as vezes que eu trago, situações, experiências que aconteceram, e aí eu tenho essa parte mais exigente, ela consegue pegar ali nas entrelinhas que a gente está conversando e ela me fala: "Olha o seu modo crítico falando mais alto. Olha como você está se deixando travar pelo perfeccionismo". E aí ela consegue me dar esse chacoalhão. Então, se você tiver essa possibilidade também de ter alguém, né, para fazer esse acompanhamento, esse profissional, vai ser muito importante para vencer essa autossabotagem do perfeccionismo. Se você não tiver essa opção, você também pode buscar em amigos, familiares de confiança, pessoas que realmente querem te ver crescer, pessoas que têm uma mentalidade semelhante à sua, para que eles consigam também te puxar para a realidade e fazer você acordar, né. A terceira coisa é fazer micro hábitos. Muitas vezes a gente tem alguma coisa, uma ideia na nossa cabeça que é uma ideia extremamente grande. E aí, com o nosso nível de perfeição. E aí, com o nosso nível de perfeição, isso acaba dificultando muito a nossa execução. Então, o que eu tenho feito é dividir
essa grande tarefa em micro hábitos. O que que eu preciso fazer? Algo pequeno. Então, ao invés de eu treinar 1 hora por dia, eu usar 10, 15 minutos para pegar esse hábito e começar a fazer. Porque um grande ponto do perfeccionismo é isso. Se você não for fazer perfeito, você nem quer fazer. Então, se não for para treinar 1, 2 horas e se matar na academia, você não quer treinar. Se não for para seguir o dia todo uma dieta perfeita, você chuta o balde e não segue nenhuma refeição boa. É 8 ou 80. E não, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Então começa a definir um tempo para a execução de uma tarefa e, e entregue essa tarefa no tempo estimulado, nem que você ache que não está bom o suficiente. Se você falou que ia gravar um vídeo, você determina 1 hora para gravar esse vídeo e você entrega como você conseguir, você dá o seu melhor nesse momento, nesse tempo que você estipulou. Não importa se você acha que precisava ter feito melhor. Pega e entrega. O quarto ponto aqui, que é um dos mais desafiadores para mim, é a questão da comparação. É muito fácil a gente se comparar com as pessoas que a gente vê na internet. Então, tu abre o Instagram, o Facebook, qualquer rede social e tem aquele recorte lindo da vida de todo mundo. E aí parece que só você tem problema, só você não é capaz de fazer as coisas. Parece que só você é o errado da história. E isso gera e reforça ainda mais esse perfeccionismo, de você querer entregar essa imagem perfeita sempre. Sendo que não faz o menor sentido. A gente sabe muito bem que a internet, ela é o recorte perfeito da vida das pessoas. Ninguém posta coisa ruim da sua vida na internet. Então é óbvio que você só vai ver as coisas boas. É óbvio que você está comparando o seu bastidor com o palco da outra pessoa. Você não faz ideia do que aquela pessoa chegou para estar postando aquele resultado do vídeo que ela fez. Então tenha muito cuidado com as pessoas que você segue. Eu te aconselho fortemente você fazer uma limpa nas pessoas que você está seguindo. E qualquer pessoa que você acompanha que gera aquela ansiedade, reforça aquela questão do perfeccionismo, não, eu só vou fazer se eu tiver um cenário perfeito, tudo perfeito. Deixa de seguir essa pessoa só vai travar a tua vida, por mais que você goste do conteúdo. É assim que hoje eu tô conseguindo criar conteúdo aqui para o YouTube. Eu vinha de uma fase que eu estava extremamente me comparando com as outras pessoas e isso definitivamente estava me travando. Eu não conseguia fazer mais as coisas, porque eu ficava pensando: "Não, mas fulano faz melhor, fulano tem uma câmera profissional, fulano isso, fulano aquilo". Mas é sobre os meus bloqueios. As outras pessoas têm os bloqueios delas, tá passando pelos problemas delas, eu tenho os meus para resolver. Então é isso que eu vou focar. E a quinta e última coisa que eu tenho para te dizer aqui, é para você agir apesar de você não ser bom naquilo. A gente nunca vai estar preparado, a gente nunca vai ser bom em algo se você nunca fez ou se fez poucas vezes. É impossível. Quanto mais você praticar, mais habilidade, mais facilidade, naturalidade você vai ter em fazer aquilo. Então não faz o menor sentido você querer acertar de primeira, ser ótimo de primeira, sendo que você não tem prática naquilo. As pessoas às vezes elogiam a minha comunicação, mesmo eu sabendo que tenho muito a melhorar. Só que elas não enxergam que foram 5 anos gravando vídeo e tentando perder o medo da câmera. E mesmo assim eu tenho muita coisa a melhorar. Então é óbvio que a gente nunca vai se sentir preparado para fazer uma coisa de primeira, pela primeira vez ou pela segunda vez. Mas você vai se sentir preparado quando você fizer pela centésima vez, pela milésima vez. É questão de prática. Quanto mais você pratica, mais segurança você tem, mais autoconfiança você vai ter, mais naturalidade você vai ter. É uma consequência. Então eu finalizo esse vídeo aqui falando que o perfeccionismo, ele não é um sinal de força. Ele é uma tentativa de você se proteger da dor de não ser aceita. Então você precisa melhorar essa questão interna sua com os seus bloqueios, buscar menos aprovação, ter menos medo de errar e se cobrar menos para você conseguir ir construindo aquilo que você deseja. E se mesmo depois desse vídeo, desse conteúdo, você ainda tem muito medo de desagradar as outras pessoas, o julgamento das outras pessoas, eu quero que você assista esse outro vídeo aqui que eu vou deixar na tela, para que você consiga sim superar o seu medo. Te vejo lá.